Vamos lá então, casa um, interpretação de mapas, né? Casa um é, é a casa do ascendente, né? É um dos pontos do mapa mais importantes, porque ele representa ali a aparência da gente, a forma como a gente se expressa, a personalidade, o eu, né? Eu para os outros e para mim. Eu só consigo me enxergar de acordo com o ascendente. O resto eu tenho que pensar, porque o ascendente está. A gente está investido no ascendente. Então a casa um ela é bem importante, é uma casa que é regida pelo signo Áries. E Áries é regido pelo planeta Marte. Tá? Então a casa um ela é extremamente importante. Então, aonde estiver Marte, que rege essa casa, e aonde estiver Áries, que rege esta casa, a gente vai ter essas atitudes, mas aí em palcos diferentes, quer dizer, em casas diferentes. Na um, ela vai demonstrar isso que eu falei, né? Como é que eu me apresento para o mundo, o que, que as pessoas acham que eu sou, que a pessoa fica fazendo, pensando, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, entendeu? Então é o jeito que eu me mostro, a casa um. E isso numa outra casa, esses mesmos aspectos, o aspecto de signo Áries e o aspecto de planeta Marte, ele vai aparecer em outras casas. Na casa 2 eu também vou ser desse jeito, na casa 3 eu também vou ser dessa forma, só que elas representam locais diferentes, formas diferentes. Então, casa um ascendente, local importantíssimo no mapa, cujo oposto é o descendente lá na casa 7 e a gente já falou disso, não é? E a gente vai voltar a falar, mas hoje vamos falar de signos e casas, que daí vai facilitar um pouco a interpretação. Então vamos lá, casa 2, casa 2. Casa 2 são valores, são posses, as coisas que a gente se preocupa em valores, governança de finanças, por exemplo, finanças pessoais, economia, né? Os bens materiais que a gente tem, como é que a gente valoriza as coisas, né? As coisas físicas, materiais mesmo, e as coisas não físicas, como aprendizado, educação, né? Autoestima, autovalorização. Casa 2, casa de touro, certo? Quem é que rege touro? Vênus. Então, tem os sinais venusianos e tem o colorido taurino na casa 2, que ele rege. Mas se essa casa 2 estiver em uma outra casa, então tem esses mesmos princípios, princípios taurinos e princípios venusianos em uma outra casa. Isso para interpretação, certo? Então vamos para casa 3 agora. Casa 3 é a casa da comunicação. É uma casa que ela, como é que eu vou dizer? Ela reage, tá? Mostrando a forma como a gente se comunica, como a gente expressa aquilo que está pensando, o seu intelecto, né? O seu aprendizado, os seus ensinamentos. E ela também inclui, assim, deslocamentos, cursos rápidos, vai e volta, não é? Interações diárias. Então, é como se a gente falasse em rotina, aquela coisa do dia a dia que a gente faz, que já está na cabeça, que não precisa nem pensar. Casa 3. Casa 3 regida por Gêmeos, que é o terceiro planeta, desculpa, que é o terceiro signo, e regido pelo planeta Mercúrio. Então, se a gente tem Mercúrio numa casa ou Gêmeos numa casa, ele vai ter essa habilidade de quê? De ter interações diárias, de rotina, não é? De comunicação, de como é que eu me comunico, de que forma eu me comunico, se é boa, se é ruim, se é trancada, se é rápida, se é intelectual, se não... É. Casa 3, ela diz muito disso. E também dos aprendizados que a gente recebe de fora e aqueles que a gente também expõe para as pessoas, né? Casa 4, a gente pode falar de raízes, né? Na casa 4. Casa 4, ela é regida por câncer. E qual é o planeta? Lua, certo? Então ela fala do que? Da casa da gente, do lar da gente, do o eu sozinho, como eu falo, né? É como a gente está trancado lá num quarto, fechado, só nós com nós mesmos. É a casa 4. Eu pensando comigo, o que, que eu sou, o que, da onde vim, por que, que vim. Então a casa 4 é a casa do passado, é o fundo do céu, é um ponto importantíssimo do mapa,
né? Primeiro o ascendente na casa 1 e a casa 4 é o descendente. A casa 4 é o fundo do céu, que fecha o primeiro quadrante, casa 4. Então, ela vai falar sobre as raízes, sobre o ambiente doméstico, ela vai falar da família, ela vai falar do pai, ela vai falar da mãe também, depende, porque o pai e mãe não é o gênero, né? É sim quem representou isso pra gente enquanto criança, né? De aprendizado. Então, é onde a gente tem a nossa base, por isso que a gente fala em raiz, o conforto emocional, a lua, né? Câncer, isso é a casa 4. Então, onde a gente tem câncer, onde a gente tem lua, a gente quer o quê? A gente quer um conforto emocional, a gente quer um afago. E é assim que a gente vai agir naquela casa, né, que é o palco, certo? Casa 5. Casa 5 é uma casa de prazeres, é uma casa de criatividades que a gente pode, né, ir mais longe. Ela cobre assim os aspectos de romance, novos romances, né? Não é a casa 7 que é uma coisa mais séria, não, é aquela coisa dos hobbies, das diversões, do flerte, né? Lugar onde a gente tem expressões criativas, não é intuições, mas a gente tem já vem conosco, de alguma forma, algumas coisas que a gente tem facilidade para criar. Então, busca de hobby, de prazer, aquela coisa boa de fazer. Casa 5. Casa 5, casa de leão, signo leão, e é regida pelo Sol. Casa 5, certo? Mesma coisa, casa 5 em alguma, melhor, Sol ou Leão em alguma casa diferente da 5, ele vai representar esse tipo de coisa. As pessoas vão estar tentando destas formas, com livre criatividade, com gosto porque faz, né? Aquela coisa da criança também fala muito da casa 5, né? A pureza, o jeito de expressar, e fala sem filtro. Então, isso pode se expressar em qualquer casa. Casa 6. A casa 6 ela fala da rotina, aquela diária, né? A casa de virgem. A casa 6 é saúde. A casa 6, ou a gente pode dizer doença, né? Antigamente se dizia doença, né? Porque daí a casa 6 é a casa do hipocondríaco, a pessoa com uma gaveta cheia de remédios e que está sempre achando que está doente. Ou a pessoa da saúde, né? Aquela que faz exercício físico, que cuida da saúde, que faz exame periódico. Então ela fala muito disso. As pessoas que têm muitos aspectos na casa 6, elas geralmente trabalham em hospitais, em coisas que têm a ver com saúde, com cuidados, né? E com a rotina, quer dizer, saúde é tomar remédio na hora, é fazer as coisas certinho, que é para poder fazer um tratamento bem feito. Então a casa 6 fala muito disso. A casa 6 também fala em pets, a casa 6 também fala em parcerias, né, as pessoas próximas ali, parcerias com... Parceria não é a palavra mais, né, mas seria assim, o trabalho com os colegas de trabalho, não é? Os funcionários da gente, ou com quem a gente lida na nossa rotina diária de trabalho. Então fala do trabalho, como é a experiência que a gente tem, tipo, manual ali de fazer o trabalho. Não é a profissão, né? É o trabalho. Como é que eu faço na minha profissão o meu trabalho? Então, casa 6 é a casa de Virgem e ela é regida por Mercúrio também. Mas aí é a comunicação na prática. É a comunicação, não é na comunicação pensada lá em Gêmeos, é a comunicação na prática. Como é que eu resolvo as coisas que eu preciso resolver na prática. Então é a rotina pura, não é? Casa 7, uma casa importantíssima, que fecha a cruz do ascendente e descendente. Casa 7, ela fala de relacionamentos, de parcerias, de casamento, né? De coisas assim, que a gente fecha como parceria de negócio, compromisso com pessoas, né? Compromissos importantes na vida da gente. Casa 7, ela tem a ver com isso. Né? Ela também fala sobre as qualidades que a gente procura nas outras pessoas. Quer dizer, esse cara é legal aqui, ele vai fazer isso e eu vou fazer aquilo. Vamos ser sócio então, porque juntando as coisas a gente fica mais forte. Então a casa 7 são essas parcerias, como também são aquela dos inimigos que a gente conhece. Porque, vou dizer que são desafiadores, a gente encontra pessoas que querem
enfim, não fazer tão bem quanto a gente precisa, e a gente sabe quem é, porque são pessoas que estão aqui, encarnadas, estão ali na linha da encarnação, né? O ascendente está nas minhas costas aqui, que eu só não estou enxergando. Quando eu me viro, eu consigo ver quem é. Casa 7 é uma casa que ela é regida por Libra, e quem é que rege Libra? Vênus. Então, é onde está esse signo, aonde está esse planeta, pode e vai representar alguma coisa dessa relação em qualquer casa. Casa 8. Casa 8 é transmutação, transformação, recursos que a gente precisa compartilhar com os outros, né? As nossas finanças conjuntas, nós pessoais lá na casa 2. Então a 8 é o oposto da 2. Então vamos dizer assim, é a economia, é as finanças dos outros, são as heranças, também fala de sexualidade, também fala de transformações profundas. Então, essa casa ela toca em assuntos de poder, de morte, de renascimento, porque a gente muda as consciências em função dos relacionamentos da casa 7. A gente aprende com essas pessoas e muda de consciência. Então morre uma coisa para chegar, dar espaço para uma coisa nova, né? E a gente também tem muito trabalho, nós temos muito trabalho com as relações dos outros, porque é como assim, um exemplo simples, né? Eu sou a pessoa que rege e que comanda as finanças de uma outra pessoa. E essa pessoa, ela confia ou ela não confia, entendeu? Então, o que que eu faço com esse sentimento? Casa 8, Escorpião, sentimento profundo. Quem é que rege? Marte, corregente Plutão. Então, é esse signo e este planeta, em qualquer casa que ele estiver, ele vai falar de poder, ele vai falar de morte, ele vai falar de renascimento, de ressurgimento, aquela história da Fênix, né? Então, é uma forma da gente fazer uma avaliação melhor do nosso mapa e entender isso, tá? Casa 9 é a casa de Sagitário, signo, e a casa regida por Júpiter, planeta. Ela fala de filosofia, ela fala de educação superior, ela fala de ideal, ela fala de espiritualidade, crenças, entendeu? Viagens longas, as viagens longas, a gente fala, viagens longas, eu tenho que ir para o exterior. Não, não precisa. Se tu pegar um livro bom e tu adorar aquele livro, ele é uma viagem que tu está fazendo, entendeu? Um filme legal. Então, a viagem aqui é a mente ir para um lugar diferente da onde a gente está, é sair da rotina. Aqui é exatamente isso, é procurar individualmente um lugar que a gente entenda como muito legal, muito bom, mas que daqui a pouco não dá para ir numa viagem, mas dá para ler um livro, dá para ver um filme, dá para fazer um piquenique, sabe? É aquela coisa assim que muda a consciência em função daquele acontecimento. Casa 9, ela é uma casa muito importante, ela expande a mente, né? Ela representa uma busca muito grande por conhecimentos novos. Essa é a casa 9. Casa 10. Casa 10 é o meio-céu, aquele outro ponto importantíssimo do mapa, que fecha daí a linha do fundo do céu e o meio-céu, a parte de baixo e a parte de cima. Se a parte de baixo fala do passado, casa 4, signo de Câncer, a casa 10 fala de futuro, signo de Capricórnio, né? Então o futuro, a gente entende o futuro como carreira, como reputação, né? Ela governa qual é a nossa profissão, por exemplo, né? Metas a longo prazo, o que eu quero para daqui a 5, 10 anos, né? A reputação pública minha, nossa, certo? Quer dizer, reputação pública, eu preciso defender um jeito de ser, eu preciso defender a minha forma de pensar, eu preciso defender. Então é aquela coisa de reputação, né? É um cuidado que eu tenho no meu trabalho. Se eu tenho uma reputação alta, se eu quero chegar nessa reputação alta,
né? E o que que é isso? Isso é o Big Brother, né? É as pessoas me olhando e me julgando, mas eu tenho que ser o bom o suficiente para que esse julgamento seja positivo. Então a casa 10 ela é desafiadora, mas é aonde a gente tem que chegar na, no, na, a gente tem que chegar nessa casa, tem que chegar nesse ápice do mapa, na parte mais alta, de forma que a gente vença. Então, através da educação que a gente recebeu, através da educação que a gente vai procurar, através dos relacionamentos. Então, a gente vai lá da casa 1 até a casa 9 para poder entregar para o mundo aquilo que a gente aprendeu. Então, a casa 10 ela representa muito assim, o que que eu tenho que entregar para o mundo. Porque de acordo com como eu entrego, a minha reputação é mais ou menos, essa pessoa é isso ou aquilo, quer dizer, eu sou julgado por isso, certo? Casa 10, ela é importantíssima, então fecha a cruz, né? A cruz dessa encarnação. Vamos para casa 11. Casa 11 já é uma casa 10, que eu não falei, casa 10 regida por Capricórnio, signo, e regida pelo planeta Saturno, certo? Então, ou se está Saturno em alguma outra casa, ou Capricórnio em alguma outra casa, eles representam essa força para chegar onde a gente quer, essa ambição, mas também esse jeito de fazer que tem que ser certo, tem que ser arrumado, tem que ser planejado, tem que ser, sabe? É o regente desse ano, né? Casa 11. Casa 11 é uma casa regida por Urano, planeta, e pelo signo de Aquário, que é regido por Urano. Então, a casa 11 é uma casa mais social. É uma casa que fala de grupos, uma casa que fala de amizades, fala de associações de pessoas, né? Esperanças de várias pessoas, sonhos de várias pessoas, coisas coletivas, né? A era de Aquário está Plutão está entrando em Aquário agora, então não que ela esteja começando, que ela já começou há muito tempo, mas ela vai começar a representar mais agora porque as consciências vão estar chegando. Então é uma parte que fala de tecnologia, é uma parte que fala de comunidade, de redes sociais. Então é o daqui para frente. Vão ter muitas mudanças. E a casa 11 representa isso. A casa 11, então, ela fala das associações, ela fala das amizades, ela fala dos amigos que a gente tem feitos ali atrás, na casa 10. Né? Porque a gente, para poder ser o que a gente é, a gente teve que estudar com um grupo, a gente teve que trabalhar com outro, então a gente forma amizades, forma um grupo que a gente participa diariamente, semanalmente ou mensalmente, né? Então, a Casa 11 é esse grupo, é essa rede que a gente tem. E a 12 ela é a casa regida por Peixes, a casa regida por Netuno e a casa que fala do subconsciente, do isolamento, que governa os segredos, que governa as instituições, que governa a espiritualidade, né? Instituições espiritualistas. São coisas que falam do mundo que a gente não pode pegar, né? Reflete o mundo interior, a necessidade de introspecção, de entrar para dentro. Netuno fala de espiritualidade muito profunda, muito forte, né? Então elas mostram assim que essa casa mostra o submundo, ela mostra aquilo que a gente não enxerga. Então, uma pesquisada nisso, casa 12, regente Netuno e o signo Peixes. Juntando isso, a gente tem, com palavras-chave, a gente consegue fazer uma leitura muito boa do mapa astral. Bom, as casas, claro, elas têm descrições assim que influenciam muito, cada uma diferente. Então, todos esses planetas e esses signos, que são regentes de coisas fixas, né? A gente aprendeu que eles podem estar em qualquer casa, certo? E aí o que vai aprofundar em cada casa? Por exemplo, a gente estudou que tem a casa que é o signo que é cardinal, o signo que é fixo, o signo que é mutável. Então, também depende disso, a gente tem que ir juntando para poder ter uma interpretação legal. Vamos pegar o nosso mapa e vamos fazer isso aí 2, 3, 4, 5 vezes, que vai pegando devagarinho e aí depois a gente fica craque.
Até a próxima.